Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos estudar um pouco mais da Bíblia de capa a capa. E nós temos por lema no canal: Pensai nas coisas do alto. Hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro vídeo sobre a história do dinheiro na Bíblia Sagrada. Segunda parte. No vídeo anterior, nós falamos sobre como e quando surgiram as moedas no mundo, como funcionavam as moedas no sistema do Antigo Testamento, qual a sua simbologia e quanto cada uma valia. E precisamente descrever se de fato eram moedas redondas ou peso de minerais. Isso tudo falamos no primeiro vídeo. Este sendo um interessante estudo bíblico, o qual continuaremos a apresentar as moedas do tempo agora de Jesus. No Novo Testamento entraremos, falaremos também das moedas dos Césares e ainda mais. Falaremos da mudança, do dinheiro dos tempos bíblicos até os dias de hoje. A história do dinheiro na Bíblia, parte 2. Este é o nosso assunto de hoje. Continue ligados. Antes, quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda no canal, faça sua inscrição e nos acompanhe. Aqui todas as sextas-feiras nós temos um vídeo novo no canal. Eu ainda peço que você acione aí o sininho para estar recebendo novidades do canal. Compartilhe esse vídeo e também a mídia do canal em seus grupos, com amigos e familiares. E também deixa aí no pezinho do vídeo o seu joinha. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, na antiga Palestina, no tempo que aqui passou nosso Senhor Jesus Cristo, circulavam famosas moedas que hoje nós só ouvimos falar ao folhear algumas páginas da Bíblia. No primeiro vídeo desse tema aqui no canal, nós falamos um pouco sobre o denário. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre esse importante veículo financeiro daquela época. Vamos falar também sobre a moeda chamada serstério, outra moeda chamada dupôndio e algumas outras bem interessantes. Aqui vamos desenrolar cada uma delas. Dando continuidade, falaremos agora sobre uma outra moeda que era conhecida pelo nome de as. O as equivalia a 1/16 de um denário. O as em latim plural era moedas romanas de bronze, os ases, e posteriormente foram feitas de cobre. Ficou em circulação durante a República e o Império daquela época. Recebeu o nome de unidade de peso também chamada ase, que era equivalente a 12 onças, um outro tipo de sistema monetário da época. E aí, no caso, a onça quer dizer uma libra romana. Foi popularmente conhecida dessa forma. A primeira moeda usada pelos romanos foi as grave, ou também chamada as librali. A primeira moeda usada por eles, comumente denominada então esse título que nós citamos aí, os ases. Essa moeda foi criada por volta de 280 a.C. durante a República. Ela era de bronze, o seu valor era relacionado com as unidades de massas romanas na época. Inicialmente tinha o peso igual a uma libra latina, que equivalia a 273 gramas, tornando-se uma libra romana que já pesava 327 gramas. Inicialmente ela tinha esse peso aí. Em razão disso, tinha grandes dimensões para uma moeda, que seria algo em torno de 110 milímetros de diâmetro por 4 milímetros de altura. Era uma moeda espessa.
Inicialmente ela foi produzida derramando metal fundido sobre um molde, depois usando o método do martelo. Vocês veem a gravura aí na tela. Um pedaço circular de metal aquecido ao rubro era posicionado entre dois moldes, em baixo relevo, recebendo ali várias marteladas até, como se diz, cunhar aquela moeda. O resultado era uma impressão de molde sobre a moeda, que era o método mais preciso daquela época. A primeira série produzida dessa forma aí foi a série de Janus Mercúrio, cujo nome deriva das imagens das duas divindades gravadas sobre a moeda, além da marca I, que indicava o valor da moeda em algarismo romano. Na era republicana foi introduzida a série de proa em bronze, que era um apelido para essa moeda aí. Isso surgiu lá em torno de 225 a.C. Esta série era assim chamada por causa da proa de um navio que era exibida no reverso da moeda, como vocês veem aí a gravura na tela. Daí ela ficou chamada a moeda de proa em bronze. Em comitância com a introdução dos Quadrigatos, que foi uma série que foi produzida naquela época. A última série de ases grave foi a roda, devido à roda de 6 raios que aparece no verso, como você vê aí. Com a reforma monetária de Augustus em 23 a.C., o ase passou a ser cunhado e não mais fundido em cobre puro como era antes. Augusto também reduziu o peso da moeda de uma parte por 30 do ase, que equivalia a 10,9 gramas. O ase continuou a ser produzido até o século III depois de Cristo e era a moeda de denominação mais baixa a ser emitida regularmente durante o Império. Então você viu aí que o as ou ases no plural foram moedas que passou a ser variadas em seus títulos, épocas e nomes, mas foi uma moeda muito utilizada naquela época. Uma outra moeda que não deixaríamos de comentar daquele tempo, muito famosa, era o semis. O semis valia 1,32 avos de um denário. Essa palavra semis, ela significa metade, ou seja, um peso equivalente a 6 onças. Lembram o que quer dizer onças, que falamos anteriormente? Onça quer dizer 1 libra romana. Então, 6 libras romanas é o que vale a moeda semis. Nessa moeda já não havia mais a presença dos pontos indicando as onças, e sim a presença de um S para representar a metade. As gravuras mais comuns aqui era o busto de Saturno, mas havia também outras moedas com a figura de um Pégaso, Pégaso na mitologia grega era um cavalo alado. E essa era a moeda intitulada semis. Tem também uma outra moeda chamada o quadrante. O quadrante equivalia a 64 avos de um denário. Em latim, quadrante romanis, que literalmente significava 1/4. Aqui, no caso, seria que ela valesse 1/4 de um ase. O quadrante era uma moeda romana de baixo valor. Ela era cunhada em bronze. Foi cunhada em moedas de bronze durante a República Romana com 3 pequenos pontos ou pastilhas, as quais a representava. Também essas 3 onças eram representadas por esses 3 pontos como marca do seu valor e eram por isso conhecidas também como terúncio. O terúncio quer dizer 3 onças. Como tinham 3 pontinhos ou pastilhas representando as 3 onças, aí eles preferiram chamá-la de terúncio para simbolizar a pequena moeda romana de prata. A palavra grega para quadrante era quadrantes e é encontrada no Evangelho de Marcos, citada ali no capítulo 12, versículo 42,
quando uma pobre viúva, ela deu 2 leptos, que em grego quer dizer romanes, ela ofertou ao tesouro do templo. O evangelista Marcos afirma que esse valor representava ali um quadrante. Já que citamos aqui através de Marcos a moeda lepton, então vamos falar sobre ela agora. Uma outra moeda daquele tempo em Roma, que era o lepton, também chamado o branco. Lepton é na linguagem grega. A moeda chamada lepton, também conhecida como branco, era a menor moeda da época, equivalia a uns 128 avos de um denário. Essa palavra vem do adjetivo neutro grego lepton, que significa leve ou pequena. Denominava uma pequena moeda de cobre do século I. Ela é citada pelo evangelista Lucas no capítulo 21, versículo 2, que no citar Marcos capítulo 12, 42, ele prefere a denominação grega para lepton, a moeda romana de cobre de pequeno valor. Traz mais clareza à escritura quando ele usa o nome da moeda real, né? Que no caso seria ali o tostão da viúva. É um discurso proferido por Jesus nesses 2 evangelhos sinóticos, quando ele estava pregando no templo lá em Jerusalém. Um lepto era uma moeda de menor valor que circulava na Palestina naquela época. Ela valia aproximadamente 6 minutos da remuneração diária média de um trabalhador. Ela tinha muito pouco valor mesmo, mas falaremos de moedas mais inferiores ainda que ela. Na história, da lepton aí, uma viúva doa 2 delas, enquanto que os ricos doavam muito mais. Jesus então explica aos discípulos que os pequenos sacrifícios dos pobres significavam mais para ele do que as extravagâncias, doações que os ricos faziam naquela época. Então aquela moedinha chamava lepton. Agora, as moedas próprias de governantes dos tempos bíblicos, elas iriam diferir dessas aí. Finalmente, alguns governantes judeus também emitiram as suas moedas. O primeiro a fazer isso foi João Hircano I, do grego Ioann Hircanus, de 175 a.C. a 104 a.C., e o seu reinado foi do ano 135 a.C. Logo depois também o fez seu sucessor, que foi Alexandre Janeu, que reinou no ano aí de 125 a.C. Ele escreveu sobre as moedas a legenda Rei Jonatas, que foi o primeiro monarca da história de Israel que teve o seu nome em uma moeda. Rei Jonatas. Pois então, no tempo de Jesus, circulavam na Palestina principalmente 3 tipos de moedas. As romanas, que seriam as imperiais, as gregas, que são as provinciais, e as judias, que eram moedas locais, moedas de conta, cunhadas em Cesareia. De todas elas, o Novo Testamento menciona apenas 7, dos quais 3 dessas 7 são gregas, que são elas: a dracma, a didracma, o starter, e 4 romanas, que era o denário, o as, conforme já falamos, o quadrante também, e o lepton, ou o branco, como já citamos anteriormente. Algumas até foram citadas nas parábolas de Jesus. Então vamos ver as moedas do dia a dia de Jesus. Uma moeda na boca de um peixe, que foi registrado lá em Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27. Diz assim o texto: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributo ou imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Respondeu então João: Dos estranhos, Senhor. Concluiu. Jesus então disse: Logo são isentos filhos, mas para que não escandalizemos, vamos ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que subir, tira-o.
Abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma e o entrega-lhe por mim e por ti. E a moeda, queridos, equivalente ali, valia 4 dracmas, que era exatamente a taxa esperada para 2 pessoas. Como disse antes, existiam 3 moedas gregas que aparecem apenas moderadamente nos evangelhos: a dracma, a didracma e o estáter. A dracma aparece apenas na parábola da mulher que teve 10 dracmas e perdeu uma. E é uma parábola bastante conhecida e está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 8 a 10. Não era difícil perder uma moeda naquela época, porque uma casa de camponesa era escura, era sem janela, o piso era térreo, irregular e muitas vezes era coberto com palha seca. Então não era difícil se perder moedas naquela época. Se uma moeda caísse no chão, não era fácil encontrá-la. Por essa razão, a mulher na parábola teve que acender uma lâmpada, varrer a casa, procurar com cuidado para encontrá-la, como a encontrou, está registrado no versículo 8 de Lucas 15. Além disso, 10 dracmas era o que uma jovem usava como ornamentação do seu véu de noiva para o dia do seu casamento. As jovens mulheres juntavam-nas por anos para reuni-las no dia do casamento e quando se casavam guardavam-nas como um símbolo do matrimônio, da mesma forma que hoje fazemos com a aliança de casamento. Foi uma dessas moedas que a mulher perdeu. Isso explica o seu desespero por encontrá-la. Além disso, a didracma e o estáter são mencionadas apenas uma vez no mesmo registro bíblico, quando as autoridades religiosas pedem a Pedro e Jesus para pagar o imposto do templo, que era, no caso, uma didracma. Isso está registrado já no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 24 a 27. Então, quando você for ler o texto da mulher que perdeu uma dracma, aí teve que acender lamparina, varrer a casa, buscar minuciosamente, não imagine a casa dos dias de hoje. Há uma dificuldade muito grande da gente imaginar o cenário daquela época, mas era escuro, era com palha no piso, o piso não era retinho que nem o nosso hoje, era todo irregular, cheio de buraco. Aí você imagina a dificuldade de encontrar uma moeda naquele lugar, ok? Então, agora, sobre as moedas romanas. Das moedas romanas, a que é mencionada com mais frequência no Evangelho é o denário. Ela é citada no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16, na parábola dos trabalhadores da vinha, que conta que um homem contratou um grupo de trabalhadores para trabalhar em seu campo e concordou em pagar a cada um denário. Nós falamos um pouco também no primeiro vídeo sobre essa moeda e a importância dela, por isso que vamos dar mais uma observada nela. Graças a essa parábola de Mateus capítulo 20, sabemos que o denário era o salário de um dia de trabalho. Ela também aparece citada na primeira multiplicação dos pães, quando Jesus pede aos seus discípulos que alimentem as pessoas. Aí os discípulos respondem que precisariam de cerca de 200 denários para alimentar 5.000 homens com suas esposas e filhos. Esses relatos se encontram no Evangelho de Marcos capítulo 6 e João também capítulo 6. Ainda em Lucas capítulo 7, o denário é mencionado novamente na parábola dos 2 devedores, no qual um devia 500 denários e o outro 50 denários, e ambos são perdoados pelo credor.
Também aparece registrada essa palavra na parábola do bom samaritano, onde ele paga ao proprietário da pousada 2 denários para o estalageiro cuidar dos feridos. Esse fato está registrado em Lucas capítulo 10, versículo 35. Alguns pesquisadores, queridos, chegam à conclusão de que 2 denários naquela época poderiam ser servidos para pagar 1 mês de acomodação, comida e cuidado de uma pessoa. Se assim for, os 2 denários não são um detalhe simples na história, mas uma chave para uma leitura e um pensamento mais amplo do assunto. Mostra até que ponto vai o amor e a compaixão do bom samaritano para com um estranho que ele encontrou deitado ali na estrada para Jericó. Isso é o que esse fato retrata e relata da importância, da ação daquele homem. E o texto cita o denário. Também há a moeda dos Césares. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 15. O denário também foi a moeda que os fariseus mostram a Jesus quando eles forjaram uma armadilha, perguntando a Jesus se era justo ou não pagar o imposto a Roma. Aí o denário de Tibério César, do ano de 14 a 37 depois de Cristo, era uma moeda de prata de 19 milímetros, pesando 3,68 a 3,75 gramas. Foi o denário de Tibério César, o qual eles tentaram pegar Jesus ali. Essa moeda, ela tinha uma imagem de um lado do imperador, e vocês estão vendo ela aí, o formato dela na tela. César Augusto era filho do divino Augusto. Do outro lado tinha a figura da deusa Paz sentada. Quando eles mostraram o denário a Jesus, perguntou a ele de quem é a imagem e a inscrição. Aí eles responderam, de César. Ele então disse a famosa frase que é muito rotineira por aí afora: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Agora, queridos, a gente lendo o Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 5, finalmente, pouco antes de sua paixão, durante um jantar na cidade de Betânia, uma mulher derramou alabastro, um perfume muito caro na época, e ela derramou na cabeça de Jesus. E os presentes a criticaram, dizendo que ela poderia ter vendido por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres. Vamos analisar um pouco mais essa passagem. Se com 200 denários era possível alimentar 5.000 homens naquela época, como já citamos da parábola ali de Jesus, ou o caso que aconteceu de Jesus alimentar a multidão, então o valor desse perfume era suficiente para pagar um jantar exatamente para 7.500 pessoas. Pense aí o valor, daquela moeda. Essa mulher deu isso a Jesus porque era a coisa mais valiosa que ela tinha em mãos, aqueles denários. Agora, os pássaros do mercado em relação aos valores monetários daquela época. A segunda moeda romana que nós mencionamos no começo do vídeo foi o que? O as. Em plural, ases, que equivalia a 1/16 do denário. Ela só aparece no sermão de Jesus em Mateus 10, 29, quando ele ensina seus discípulos a confiar na providência. Aí ele diz, não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Então, são palavras de Jesus mostrando que ele conheceu aquelas moedas e o sistema monetário da época. Já o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 6, vai descrever um pouco mais diferente esse assunto. Olha como está escrito. Não se vendem 5 pardais por 2 ases?
Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Nota-se que o texto ele difere um pouquinho ali da sua escrita, mas é o mesmo sentido e é o mesmo texto. Ou seja, o preço era de 2 pássaros para 1 as. Mas se o comprador pagasse 2 ases, ao invés de 4 pássaros, ele levaria 5 pássaros, ou seja, uma promoção onde o 5º pássaro era de brinde. Isso expressa quão grande era o amor de Deus, que cuida até mesmo dos pequenos pássaros. Para Deus, o 5º pássaro era um presente, era um brinde, porém, para o comerciante, de acordo com aquelas contas humanas e no dia a dia do comércio, não teria valor nenhum. Talvez para ele fosse o quê? Um prejuízo, porque ele estava vendendo 4 e dando 1. Para Deus era o brinde e o presente em relação à vida humana. A terceira moeda romana, que é chamada de quadrante, valia 1,64 avos de 1 denário, ela é citada no Sermão da Montanha, em Mateus 5, versos 26 e 27, quando Jesus diz, olha o texto como retrata aí. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último quadrante. É onde entra o registro dessa moeda. É um conselho muito prático. Recomendo evitar grandes problemas, resolvendo-os quando ainda são pequenos. Às vezes, queridos, por não ter resolvido a tempo determinado problema, aí nós passamos a pagar um preço muito alto. É o que Jesus está nos alertando, nos exortando nesse texto. A última moeda que é citada aí então é o lepton, ou o branco, como já falamos anteriormente. É a mais insignificante das moedas romanas, equivalia 1,128 avos, que era parte de 1 denário. Aparece na cena da viúva pobre, como já falamos, como oferta do templo, né? É colocada ali no gasofilácio 2 leptos, e isso está registrado no Evangelho de Marcos 12 e também Lucas 21. E o valor daqueles 2 leptos também transformados equivalia a 1 quadrante. Aí fala-se ainda de 2 moedas no tempo de Jesus, que apesar de não serem cunhadas e que realmente não existiam, foram usadas simbolicamente para indicar grandes quantidades de dinheiro. Eram apenas moedas simbólicas. Uma era o talento, uma palavra que fazia alusão à antiga medida de peso e que foi usada para indicar 6.000 denários. Mais ou menos como dizemos hoje, 1 tonelada para se referir a 1.000 quilos. Então, 1 talento naquela época equivalia a 6.000 denários. Talento, essa palavra tem alguns significados, como no grego, no romano, os egípcios usavam com outro nome, o babilônico também usou. Talento foi citado no Novo Testamento como um peso diferenciado de 58,9 quilos. Era apenas uma representação de valor monetário. Ele aparece 2 vezes nos evangelhos. A primeira vez está registrado lá em Mateus capítulo 18, versículos de 26 a 35, na parábola do Senhor que perdoa o seu servo 10.000 talentos. E então o servo perdoado não quer perdoar uma dívida de apenas 100 denários do seu conservo. O centro da parábola é a comparação entre ambas as moedas. Os 10.000 talentos, que equivalia na época a cerca de 60 milhões de denários, é uma soma incrível, assustadora, nunca vista por qualquer judeu. O judeu da época chamava o talento de kikar.
Pense então, queridos, que esse montante era superior ao orçamento de toda a província da Judéia na época. Por outro lado, a dívida do conservo de 100 denários era insignificante comparado a 60 milhões de denários. Para comparar ambas as dívidas, os 100 denários caberia no bolso do conservo. Por outro lado, os 10.000 talentos teriam de ser transportados por cerca de 8.600 pessoas, cada uma com um saco de moedas pesando em torno de 30 quilos, só para você ter ideia da desvantagem de uma dívida para outra. E é aqui que estamos falando do talento romano, que pesava ali naquela época 32,3 quilogramas cada um, o que enfileirados, né, por cada pessoa, a uma distância de 1 metro de distância, teria formado uma fila de pelo menos ali 8 quilômetros de distância. Imagine aí como era surreal comparar 100 denários com 10.000 talentos. O contraste entre ambas as dívidas era esmagador, com o qual Jesus ensinou que se Deus perdoou nossa dívida esmagadora, maior do que 10.000 talentos, nós também deveríamos perdoar nossos irmãos, que com certeza a dívida, com certeza, é bem menor. Então, queridos, a segunda vez que essa palavra talento aparece na Escritura Sagrada é registrado em Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 e 30, em que um proprietário, antes de viajar, ele dá aos seus servos 5 talentos, a outro 2, a outro de acordo com sua capacidade. E foi dessa parábola, que se derivou a palavra atual talento, que já não significaria mais a palavra moeda no sentido do peso, do valor, mas agora ela estava sendo avaliada como uma moeda monetária. A primeira vez que ela é transformada nesse sentido é aqui nesse texto. A capacidade ou aptidão para fazer algo com ela, compras, por exemplo. Haja vista que foi interpretado que esses talentos deixados para fazer algo pelo dono ali simbolizavam as diversas capacidades dadas por Deus aos homens. Seu talento, é por isso que hoje, ao apregoarmos a palavra, nós dizemos: você tem talento. E esse talento vem derivado desse texto aí. A palavra foi transformada. Eu tenho talento para determinado assunto, eu tenho talento para determinada coisa. Foi no sentido do texto que isso foi elaborado. Mas existia uma outra moeda usada para expressar grandes quantidades naquela época, que era a mina. A mina era equivalente a 100 dracmas. Ela só aparece na versão de Lucas, lá na parábola dos talentos, registrado no capítulo 19. Como os leitores de Mateus eram de um nível social bastante próspero e bem-sucedido, outrora ele também era assim, Mateus não teve problemas para mencionar o talento com uma quantidade exorbitante. Já com o evangelista Lucas, que escreve para leitores bastante pobres, ele preferiu trocar a moeda talento pela mina, uma quantidade mais modesta, de mais fácil comparação. Aí dá para a gente ir entendendo, né, a cabeça e a lógica de cada texto da Bíblia Sagrada. Eles facilitavam de acordo com a região e de acordo com os ouvintes da época. Conforme o que foi dito então, vemos claramente que as referências foram das principais moedas relacionadas em inúmeras passagens bíblicas da época do nosso Senhor Jesus Cristo. E percebemos também, queridos, que através das parábolas de Jesus, durante a sua pregação e peregrinação aos muitos povos da antiga Palestina, ele demonstrou que ele conhecia perfeitamente as moedas que circulavam naquele tempo, ele conhecia os seus valores e o poder de compra de cada uma delas. O sistema monetário do Antigo Testamento ele conhecia, e também do período dele.
Sobre o sistema monetário do Antigo Testamento, já vimos o shekel, já vimos o talento. Não eram precisamente moedas, mas pedaços de prata para representar a quantidade de moedas daquela época ali. Nós vimos no primeiro vídeo a origem da moeda, né? Como surgiu, por quem surgiu, a pessoa que cunhou a moeda com sua face pela primeira vez no mundo. Então, essa história de detalhes do surgimento da moeda está no primeiro vídeo. Nas terras bíblicas não foram encontradas moedas cunhadas antes do ano 700 a.C. É difícil determinar o valor exato do ouro, da prata, em vista da flutuação do poder de compra em diferentes períodos, as quais a Bíblia cita ali. Com exceção do dracma persa, né, as moedas diferiam de peso e variavam de valor constantemente naquele período ali. Haviam moedas leves, moedas pesadas. As leves eram metade do valor das pesadas, embora fossem designadas pelo mesmo nome, mas eles usavam dessa forma aí. Tamanho, peso, para determinar o valor das moedas. Eis o sistema monetário daquela época, né? E no Novo Testamento, né? Já nos tempos do Novo Testamento, circulavam apenas moedas romanas. Desde quando o Império Romano conseguiu entrar ali na Palestina, as moedas romanas também circularam ali, né? Algumas entraram também, que foram as moedas gregas, as sírias, as egípcias, que em alguns casos tinham imitações locais, mas eram de valores variados. O que predominava mesmo eram as moedas romanas. Existem grandes diferenças nas estimativas do valor desse dinheiro em moeda corrente. E a variação dependia do que iria constituir a base desse valor. Se era a moeda de ouro, prata, o poder de compra de cada uma. Além disso, queridos, o valor monetário dos metais preciosos, eles iam variar constantemente. Eles não tinham um valor taxado sempre. A moeda mais comum era o denário romano. Era uma moeda de prata que representava o salário diário de um trabalhador comum. É um denário que já sofreu uma leve variação aí, né, para aquela época. O equivalente grego na época não era o denário, era o dracma. Ele é mencionado lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 8. As duas dracmas, lá também registrado em Mateus 17, provavelmente foram cunhadas localmente e eram usadas para pagar o imposto do templo. Quanto às peças de prata, referidas lá em Mateus 26, né, também citada em Mateus 27, provavelmente fossem elas as tetradracmas. Vamos falar depois como seria essa moeda aí. Ou seja, uma moeda equivalente a 4 dracmas, correspondente ao ciclo que já foi uma variação dela, o ciclo do Antigo Testamento, que foi mencionado no livro do profeta Zacarias, no capítulo 11. Então, queridos, essa dracma ou tetradracma foi a variação, né, que veio aí entre ela e o ciclo. Mas as moedas de prata, que em Atos 19, versículo 19, são chamadas de peça de prata, aí já seria uma variação do dracma, que seria chamada de dracmas gregos. Aí entra o start ou o estártero. Era uma moeda de prata equivalente a 4 dracmas gregos ou um ciclo. Por que digo isso? Porque ela foi mencionada uma única vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 27. Era o montante exato do imposto para 2 pessoas, ou seja, o pagamento que Cristo fez junto com Pedro para pagar o imposto, o qual já citamos. As moedas de ouro, por sua vez, são mencionadas na Bíblia, pesavam metade de um recipiente de prata.
né? As moedas de ouro, chamada o áureo romano ou moedas de ouro, não são mencionadas no Novo Testamento, exceto indiretamente como ouro. Ela não foi citada diretamente como moeda monetária, mas Mateus capítulo 10, versículo 9, quando Jesus diz: não leve nem prata nem ouro, né? Aqui na raiz do grego significa o chalcos, que era a moeda de prata, era moeda que eles colocavam em seus cintos. Então era prata e ouro. Aí Jesus faz essa citação: quando ires evangelizar, não leve nem prata e nem ouro. Certamente fazendo aí menção às moedas de ouro, áureo romano. Ok, queridos? Pagamento ali de 15 minutos de trabalho de um jornaleiro. Marcos capítulo 6, versículo 8 chama já de dinheiro, provavelmente uma pequena moeda grego-romana. Ele já começa a mudar aí o nome dessas moedas. Aí entra o quadrante registrado em Mateus 5, 26, não valia praticamente nada, como já falamos, né? Uma moeda de cobre com pouco valor. 4 quadrantes foram registrados em Mateus 10, 29, em Lucas 2, eram aproximadamente 1,16 avos de um denário. Para nós seria centavos. O branco, que no grego lepton também é uma moeda de pequeno valor. Aí entra os talentos, né? Aquela soma exorbitante dos 6.000 denários. Pois bem, caros ouvintes, essas foram as moedas mencionadas no Novo Testamento, muitas delas no período em que Jesus por aqui andou, e algumas delas citadas em parábolas, outras apenas citadas de forma simbólica. Esta foi uma viagem panorâmica no sistema monetário do Antigo Testamento e nos tempos de Jesus Cristo. Suas moedas, os dinheiros da época, as moedas do César e seus respectivos valores. Espero que você tenha gostado desse estudo. Peço que compartilhe aí, né, com seus amigos, né, com os grupos de igreja, e eu vou encerrando por aqui, né? Espero que tenhamos um novo encontro aí no próximo vídeo aqui no canal.